Portanto, voltando um bocadinho atrás, a teoria do fim, do crepúsculo das ideologias tinha esta lógica, não é? O romantismo tinha provocado, o romantismo, avant la lettre, a Revolução Americana já é o embrião disto, a Revolução Francesa é a primeira apoteose, e depois daí, de asneira em asneira, temos uma época fatal, que era a época da ideologia, do nacionalismo, de pensar com o coração, em vez de pensar com a razão, e isto acaba na Primeira Guerra Mundial, e depois ainda pior na Segunda, que é, digamos, a grande catástrofe das ideologias levadas ao extremo. De um lado, o fascismo, o nazismo, o nacionalismo imperialista nipónico, que foi devastador, ninguém fala dele, não é? É curioso, ninguém fala dele, o Mussolini é que é mau, mas o Japão foi muito mais cruel que o Mussolini. Mas enfim, é assim a vida, não vale a pena. A história é o que é, a lógica é inimiga da história. Lembrem-se desta frase que eu repito à saciedade. E isto acaba numa desgraça monumental e sobra o stalinismo como resto desta estupidez toda, que finalmente desaba com a morte do tirano e com a destalinização feita por Nikita Khrushchev. O discurso anti-stalinista do Nikita Khrushchev é de tal maneira violento, isto são factos que eu vou dizer, não é uma interpretação, que o doutor Oliveira Salazar mandou a Legião Portuguesa imprimir a tradução à letra do discurso extenso de Nikita Khrushchev contra o Stalin e contra o stalinismo e publicá-lo em Portugal. Quer dizer, não há adaptação, não há uma suavização do texto. É o texto traduzido duro e cru. Tão bom que era para um regime como a ditadura do Dr. Salazar. Ou seja, o stalinismo foi assassinado às mãos do Nikita Khrushchev. E esta gente que, de alguma forma, gosta de imaginar que a história não se repete, gosta de imaginar que a humanidade caminha inexoravelmente no sentido do progresso, no sentido da felicidade e da alegria, enfim, não aprenderam nada. Não vão aprender nada, um burro dificilmente aprende, e geram uma circunstância e um evento que eu acho que devia ser estudado pelos cientistas políticos, e não é, que é um equívoco monumental ao mais alto nível. O Congresso de Milão do pós-guerra. Neste Congresso de Milão, sobre as ideologias, estiveram presentes, eu não tenho aqui a data, logo por azar, é nos anos 50. É nos anos 50. Enfim, não tenho aqui, logo por azar, não tenho, mas sei que é nos anos 50. Pouco tempo depois da guerra, 5 anos, 6 anos depois da guerra. Congresso de Milão. E o Congresso de Milão, para começar, reúne os maiores crânios europeus e não só, da ciência política, da economia e da sociologia. Não estamos a falar de um encontro de pessoas enviesadas por uma determinada corrente, mais ou menos. Havia gente do PS, como o Raymond Aron, grande, notável analista político e jornalista, mas muitos outros, sei lá, um espanhol que já ninguém fala,
é claro que tudo o que não seja americano os senhores não citam, e depois terão o meu vómito no final. O Gonzalo Fernández de la Mora, um notável autor espanhol, não vale a pena, é espanhol, não interessa, não é? E outros tantos, que lá estiveram presentes, e eu faço alguma questão de ver se os descubro aqui. Está aqui. É de 55, peço desculpa. A Conferência de Milão é de 1955. Estiveram, além do Raymond Aron, o célebre autor das lições sobre a sociedade industrial e o ópio dos intelectuais, PS, o Shields, notável, que escreveu um livro chamado O Fim da Ideologia, o Daniel Bell, notável, que escreveu um livro sobre o fim da ideologia, sobre a exaustão das ideias políticas nos anos 50, a sociedade pós-industrial, tecnocracia política e assim por diante. O célebre Seymour Lipset, sociólogo, o homem político, a base social da política, livro que discorre sobre o declínio da ideologia, tal como o outro. O grande Talcott Parsons, que era a figura de inspiração do nosso antigo professor Oscar Soares Barata, dos Estados Unidos da América, que entendia que aqueles 3 estágios tinham sido ultrapassados e que estamos no fim de uma época ideológica, e tantos outros, como Juvenel, algumas analogias fundamentais dos sistemas económicos soviético e capitalista, Buckingham, os sistemas económicos teóricos, uma análise comparativa, John Kenneth Galbraith, quem é que não conhece este indivíduo, este economista, a era da opulência, a nova sociedade industrial, Petri Sorokin, o célebre Sorokin, que já disse foi secretário do Kerensky, e acabou como professor de Harvard, não uma besta, as novas tendências básicas do nosso tempo, ou o W. Rostoff, o autor da celebérrima obra As Etapas do Crescimento Económico. Eu não estou a dizer todos, naturalmente. Qual é a ideia? Qual é a ideia destes senhores? Estes senhores não são umas bestas, é tudo académicos do melhor. Era a nata daquele tempo. Havia russos, havia americanos, repare, russos imigrados, naturalmente. Mas quer dizer, não é propriamente uma correntezinha tipo Escola de Frankfurt, está tudo ali a remar para o mesmo lado. Qual era a ideia? A ideia é basicamente a mesma. Acabou. No fundo é uma espécie de validação, é curioso, validação da velha lei dos 3 estádios do Auguste Comte, que os senhores que já nem estudaram, como é francês, não é americano, já não vale a pena. O que é que o Comte dizia? Do positivismo, não é? A humanidade passa por 3 estádios, um estádio teológico, em que tudo é originado pelas divindades, depois um estado metafísico, que é no fundo o estado ideológico, não é? Em que a causa é interior à própria essência das coisas, e finalmente o estado científico, em que a ideologia e a teologia são abandonadas e finalmente estamos no estádio racional, no estádio em que a ciência é a ideologia, a ciência substitui a ideologia. E, segundo estes autores, estávamos aí, chegámos aí. Finalmente a humanidade cresceu e chegou a uma época em que a ideologia foi ditada para o museu do lixo, não interessa mais, é uma coisa que desapareceu. E como é que isto se prova? Perguntarão os senhores, como é que isto se prova? Prova-se, primeiro, por uma questão empírica. Se os senhores repararem, a primeira questão que há é uma questão prática, que é a aproximação dos sistemas na realidade. Naquela altura, 55, o mundo estava dividido em 3. O primeiro mundo, capitalista, o segundo mundo, socialista, e o terceiro mundo, ex-colonial, ou quase ex-colonial.
E esses três mundos convergiam numa, segundo estes autores, não é? Eu não acredito nada disto, cuidado, cuidado, eu sou contra isto, e já era, não era naquela altura, tinha 3 anos, mas logo depois que ganhei a razão fui contra isto. Convergiam numa espécie de permuta de princípios em que acabávamos todos por querer a mesma coisa. O capitalismo importava lógicas socialistas, de pleno emprego, de gratuitidade da saúde, de gratuitidade do ensino, de gratuitidade da habitação, ou pelo menos o subsídio à habitação, o subsídio aos desvalidos, aos reformados, aos pensionistas, aos mutilados. Socialismo. O capitalismo tinha-se socializado. Mas o socialismo também se tinha engravatado. Já não havia aqueles facínoras com umas barbas horríveis e umas fardas verdes. Pareciam. Não, já andavam de gravatinha, já fabricavam carros e veículos de luxo, já tinham outro. O Nikita Khrushchev andava num Rolls Royce, que aliás, como se enfrascava loucamente, esbarrou o Rolls Royce, está hoje no museu, esse Rolls Royce esbarrado, não o arranjaram, continua hoje no museu na Rússia. Um Rolls Royce Silver Shadow, lindíssimo. Bom, mas havia carros de luxo de fabricação russa. Os chineses depois, mais tarde, acabaram por fazer o mesmo. A gravatinha significa uma adesão progressiva à sociedade de consumo, uma adesão progressiva à sociedade do luxo. Ora, o luxo é o pai do capitalismo. Luxus und capitalismo. É a lógica que decide pelo capitalismo. No fundo, é a contradita à ética protestante e o espírito do capitalismo, lembram-se disso, não é? Que foi o luxo. O luxo seria a razão de ser do capitalismo. Bom, não vou entrar nessa polémica. No fundo, a questão parecia óbvia, era isto que estava a acontecer, nós víamos progressivamente mais engravatados os comunistas, os dirigentes comunistas da Rússia, os dirigentes comunistas do Bloco Soviético, até da própria China, levou mais tempo para a Revolução Cultural, mas acabaram lá. Um Estado, dois regimes económicos, duas economias. O que foi a renovação da China passa pelo hipercapitalismo liberal. Mas não é em Hong Kong, é em Xangai, é naquelas zonas novas do Sul, onde funciona um capitalismo que deve fazer inveja ao Adam Smith. Bom, e portanto, não há dúvida que esta aparência existe. O terceiro mundo é a mesma coisa. Não é? A resultante do terceiro mundo levou tempo, levou muita guerra civil pelo meio, mas acabam engravatados, acabam na sociedade de consumo, acabam a querer o luxo. Há uma convergência. Nem o socialismo ficou puro, nem o capitalismo ficou puro, nem o terceiro mundismo ficou puro. Não sabiam estes autores, mas ainda teriam razão num outro aspecto, é que o capitalismo foi o único sobrevivente, porque o bloco soviético, o bloco de leste, suicidou-se. É extraordinário. O célebre triênio 89-91 assiste ao suicídio do Pacto de Varsóvia, ao suicídio da União Soviética. E, concomitantemente, porque o terceiro mundo, tal como eu escrevi, anos a fio e sem qualquer eco, e depois aparecem uns medíocres a dizer o mesmo que eu digo, mas que são importantes. Bom, que é o terceiro mundo não tem existência em si, só existe como uma terceira via em função dos interesses deste binómio Pacto de Varsóvia versus NATO. Desabou o Pacto de Varsóvia,
acabou o binómio e automaticamente esfrangalhou-se em pó, cinza e nada o antigo grupo maioritário da ONU, que era o grupo dos 77. Em pó, cinza e nada. Acabou a filosofia do Pandita Nehru, ou, enfim, destes autores todos que deram alento ao terceiro mundo, os cubanos, sei lá o quê, ou o Tito da Jugoslávia, ou fosse quem fosse, desapareceu. Em pó, cinza e nada. Está no Museu da História. Bem, e, portanto, os autores ainda teriam esta razão histórica a seguir. O problema é quando a gente está no meio de um vulcão, não vê tão bem como está quando está longe. Quando está longe. Ora bem, ir visto de longe, mas enfim, vou continuar com argumentos que são os que os autores no Congresso de Milão de 1955 utilizaram. Mas se isto não chega, então vamos ver outras coisas. Por exemplo, a questão das eleições. A questão das eleições é um exemplo bom. Porquê? Porque as eleições que eram concorridíssimas tendem para uma maioria de abstencionistas. É indiscutível, isto é uma questão estatística, não vale a pena estar a discutir sobre o número. Não é assim. É assim. Há eleições com 70% de abstenções, com 50%. Isto é vulgar, é crescente este fenómeno. Diziam os autores, claro, os autores do Congresso, aqueles que eu citei, claro, isto só prova a nossa teoria, ou seja, a malta está-se nas tintas para as eleições porque já não há verdadeiramente uma alternativa. A alternativa não existe. Há uma gestão ao centro, e a gestão ao centro é um bocadinho mais de pimenta ou um bocadinho mais de sal. Quer dizer, estamos a falar de pormenores. Os partidos que rodam ao centro e que gerem os sistemas acabam por ser iguais. São mimeticamente iguais. É mentira? Não. Vamos lá ver. Peguemos num partido, estamos em 55, a Democracia Cristã e o PS, ou a direita e a esquerda, o PSD e o PS. Qual é a grande diferença? Não, o PSD é uma origem liberal e não sei o quê, e os outros têm uma origem socialista, sindical, o povo unido. É? Marxista? É, certeza. Pronto. E agora? É assim. Bom, então, espera lá, vamos ver agora. Querem sair da NATO? Não, isso não. E da União Europeia? Não. E do euro? Não. Isso estamos de acordo. Estão de acordo. E a democracia da Constituição de 76? Não, isso não se mexe. Não se mexe. E o sistema eleitoral? Não, isso não se mexe. Não se mexe. Então qual é a divergência? É que nós somos a favor da eutanásia. E nós também somos. Não, então aí é igual. Então qual é a diferença? A diferença é das moscas. As moscas é que mudam. Uns são umas moscas e outros são outras. Estamos a falar na alternância de pessoas. Mas, essencialmente, há alguma divergência de fundo? Não. Mas isso é cá. É. E nos outros países não é? Na Escandinávia é muito diferente, mas eles fazem coligações com os partidos todos. Muda o peso específico dentro da coligação. Tipo Israel. Então, afinal, há uma convergência. Ou não há? Afinal, os homens de Milão não está assim tão errado, ou está? Mas ainda há pior. Os senhores são mais novos que eu, espero eu, não se lembram do que era comícios. Como é que se fazia a política no tempo do século XIX e XX com comícios? Oratória, retórica. A gente vê aquele célebre fotografia do Lenin na Revolução de Outubro, em cima de um palanque, a falar às massas, ou do Hitler. Lembras?
Onde é que isso está? Onde é que isso está? Desapareceu. Ou do próprio Mussolini, ou do próprio Salazar, ou do Franco, ou do Tito. Onde é que está essa retórica? Mas é só os da ditadura. É? Então o Churchill não era assim. O Roosevelt não era assim. Não era um estilo da época. Não é? Aquele célebre discurso do Blood, Sweat and Tears. Que é isto? Onde é que isto está? Este dramatismo? Não há. Hoje há uns, coitados, uns desgraçados, eu queria dizer pior, mas estamos na quaresma, não devo ser tão mau. Há uns desgraçados, dos coitadinhos, que dizem umas coisas técnicas e que a gente tem pena deles. Pena ou vergonha alheia, que ainda é pior. Onde é que está esta retórica política? Desapareceu. Milão. Acabou a retórica política. Ou seja, já não vale a pena, já não há interesse em comícios. Ninguém faz comícios. Fazem festa, música, bandazinhas, filarmónicas, pum, e tal. Está bem, mas comício acabou. A campanha eleitoral são arruadas, beijinhos nas velhas, distribuir, já não há saquinhos de plástico por causa da poluição, canetas e porcarias do estilo, que custam uma pipa de massa e ponto. E beber umas cervejolas e tal. Bem, ou seja, a retórica política desapareceu. É verdade. Tem razão, os senhores de Milão. E os clubes políticos desapareceram todos. E a imprensa política... Não, ainda há o Avante. Está bem, mas isso é uma múmia. É uma múmia embalsamada, paga. Eu percebo, eu acho que sim, eu se fosse o Partido Comunista mantinha o Avante. O Avante deve ser mantido por uma questão tradicionalista. Mas quem é que lê o Avante hoje em dia? Leem eles, ponto. E depois leem mais um jornalista e pouco mais. É um arquétipo. O que aconteceu aos jornais do PS, do PSD? O que aconteceu a esses jornais? Às vezes publica-se um número, até faz dó. A gente olha para aquilo e diz assim, morreu. Espécie. Ainda é pior que o Diário de Notícias. Morreu. Ainda não deu porque está morto, mas já morreu. Bom. E por conseguinte, meus senhores, isto é a realidade. De facto, Milão eles diziam isto. Os clubes políticos desapareceram. A imprensa estritamente partidária desapareceu. Não há dúvida. E há pior. Bem, e, portanto, diziam eles, entramos na grande época da ciência, entramos na grande época da técnica, não é assim? Agora já não há ideologia dominante, o que há é eficácia dominante. Inventaram até uma coisa que eu odeio com todas as fibras da minha existência, que os senhores estudam com ar sério. Com ar sério, com ar sério. Ensinam-nos isto no Instituto. Tenho pena, mas não há nada a fazer. Que é a governance. Governance o que é? Governance são um conjunto de técnicas, não é ideologia, não, calma, não é ideologia, são técnicas de boa continuidade ao exercício eficaz da decisão política e da governação. Governance é isto, é uma técnica. Olha que divertido. E funciona sempre para o mesmo lado. É uma técnica que é tão neutra, que funciona sempre para os mesmos. É neutra. Existe neutro. Nem na água, o pH neutro é difícil de arranjar. Bom, de maneira que, meus senhores, esta é que é a ilusão da convergência, daquilo a que se chamou a tese do apaziguamento ideológico, do definhamento das ideologias, do fim da história, com o qual o senhor Fukuyama é o último, é a carruagem do fim deste comboio, ganha uma pipa de massa com o fim da história
e depois, afinal, quando aquilo já estava vendido, o livro vendido, veio dizer que se arrependeu, afinal ainda não acabou a história. Afinal eu enganei. E os senhores já pagaram o livro, também não foi muito mal. De maneira que é claro, isto é, é mau, porquê? Porque não há distância. O mal de fazer história é assim, é que não há distância entre o historiador e o facto. A pessoa está envolvida no vulcão, não tem distância, não tem capacidade de afastamento crítico em relação àquilo e, portanto, engana-se redondamente. E estes senhores todos, ao mesmo tempo, colaboraram numa grande ilusão, numa grande involuntária mistificação. Quem é que se opôs a isto? Os comunistas. E bem, sei que eu que sou um reacionário, atenção, eu não sou conservador. Se chamarem conservador, eu fico ofendido. É uma coisa que eu nunca fui, conservador. O que sou é tradicionalista, não sabem a diferença, tenho que ver. E reacionário, que é outra coisa que não tem nada a ver com conservador. E, portanto, eu como reacionário faço muito gosto que exista o Partido Comunista, que é uma grande referência e que, nos momentos-chave, acorda e diz coisas que mais ninguém diz. Portanto, eu sou a favor disso. E eles, coitados, na altura havia muitos partidos comunistas, levantaram-se e disseram, não, calma, a ideologia é inevitável. Isto tudo é uma grande mistificação. E favorece, no fundo, quem? A burguesia, é verdade. E favorece, no fundo, quem? Os detentores do capital financeiro, pura verdade. E isto é uma anestesia a favor do capitalismo dominante que cada vez está mais concentrado, que cada vez é mais minoritário e que cada vez é mais rico. Têm toda a razão, tinham toda a razão, continuam a ter toda a razão. Só que agora de repente calaram-se, não percebo. Contaminados pela lógica do esquerdismo, calaram-se. Já não combatem o grande inimigo principal, que para mim é o meu inimigo principal, o capital financeiro transnacional. Bom, mas enfim, cada um sabe de si. Estes repostaram, e repostaram pelos vistos, certo. Bom, isto era assim, andou assim, até que um belo dia, Deus não dorme. A gente não gosta muitas vezes que Deus exista, não ajuda muito, mas lá que existe, e Deus não dorme. E o que é que acontece? E um belo dia começa a chover ácido sulfúrico nas florestas alemãs. Se tivesse chovido ácido sulfúrico no Uganda, era indiferente, porque o Uganda é carne para canhão, são aquilo que o professor Adriano Moreira chama os povos descartáveis da história. Mas a Alemanha não é povo descartável da história, é um povo central. E quando começa a chover ácido sulfúrico na Alemanha, o problema é sério, E então, porquê é que chove ácido sulfúrico? É simples, eu já não me lembro bem da minha química, nós tínhamos que estudar isto tudo, mas lembro-me que havia, a fórmula é esta: as fábricas produzem efluentes gasosos de aquilo que se chamava anidrido sulfuroso, agora mudou de nome, chama-se dióxido de enxofre, uma porcaria qualquer, não sei porque é que mudam os nomes às coisas. É Portugal no seu melhor, Ponte Salazar, Ponte 25 de Abril, Inatel, FNAT, para que é que mudam os nomes às coisas? Os ingleses não mudam. Os ingleses é que estão mal, é um país decadente e tal, pois claro. Bom, de maneira que o antigo anidrido sulfuroso, que agora se chama outra coisa, junta vapor, não é? Juntava-se com as nuvens, que é água, águazinha, não é? OH2, ou agora H2O, e precipitava ácido sulfúrico. E aí a malta acorda. É lá. Mas que é isto? Está a matar as árvores todas. E agora? E este não quando nasce o ecologismo. Por isso é que o Partido Ecologista é tão forte na Alemanha. E o primeiro Partido Ecologista só nasce, olhem bem, tinha eu 20 e tal anos, estava formado quase. Estava formado.
em 1973, na Nova Zelândia. É o primeiro partido ecologista do mundo. Na Europa só aparece no ano seguinte, ano da gloriosa golpe de Estado de 25 de abril de 74. Bom, é o que é. O ecologismo apareceu sem autorização do Congresso de Milão de 55 e contra ele. Afinal, há uma ideologia nova. Como há uma ideologia nova que o mundo reconheceu a seguir ao célebre 9/11, não é verdade? Em 2001, quando aqueles aviões colidem com o Pentágono e com as Torres Gêmeas. Afinal, há um problema. Continuamos a ignorá-lo. Esta matança que houve agora nos Estados Unidos não tem uma notícia que diga que são fundamentalistas islâmicos. Mas são! Vão ver! Só que a comunicação social não está interessada em dizer nada, porque está comprada, como é evidente. E, portanto, são criminosos, baleadores, sei lá o quê, mas ninguém diz que são islâmicos. Ui, não, cala-te, isto é proibido. O senhor é doido, cala-se. Logo para lá, são outra vez os mesmos. Bom, afinal, há novas ideologias, não havia fundamentalismo islâmico. Os assassinos, a seita dos que fumavam haxixe, Hashashin, já tinha acabado. É daí que vem, Hashashin. Fumavam haxixe. De maneira que, pelos vistos, há uma nova ideologia agora, partida do Alcorão, transformado o Alcorão em manifesto. Bom, há só isso? Não há. Há uma nova extrema-direita, populista, que, como o Farage dizia, quando se despediu do Parlamento Europeu, disse assim: bem, há um problema com o populismo, senhores deputados, é que o populismo está-se a tornar popular. Não, divertido. E está. Não é? E está. São novas ideologias, são. É claro que a velha esquerda, e a esquerda nova, continua a achar que aquilo é fascismo, mas não é. É uma variante nova de extrema-direita, não é fascismo, não é. Eu já escrevi sobre isso, e já publiquei sobre isso, e há um vídeo meu a falar disso, da nova extrema-direita. E, é claro, quanto mais ignorarem, eu devo dizer-lhes que, tecnicamente, não sou daquilo, não faço parte daquela família, mas votarei enquanto puder naquela gente, antes que eles atinjam o poder, depois já sou contra eles outra vez. Porque é a única coisa que dói ao regime instalado, é aquilo. A extrema-esquerda já não lhes faz medo, porque são apoiantes. Agora aquilo faz-lhes medo, que eles não controlam aquilo. Não controlam aquilo. Portanto, é útil como arma de arremesso. Agora, aquilo não vai a lado nenhum, isso é outra conversa, não vai a lado nenhum. Mas como arma de arremesso é bom, porque pode ser que motive os partidos centrais a mudarem, pelo menos alguns, designadamente o PSD, a mudar de rumo. De maneira que esta realidade toda é o contraditório. É o contraditório do maio de 55, apaziguamento. Não estão bons da cabeça. Então olhem para o que se passa com a Coreia do Norte, olhem para o que se passa no Irão, apaziguamento. Aquilo é apaziguar o quê? Olhem, o fundamentalismo protestante nos Estados Unidos é apaziguamento. A nova maioria, moral majority, que fez eleger o Trump, é apaziguamento. É consenso. Não estão bons da cabeça, não. Isto é a prova exuberante. A Itália não tem um partido do antigamente. Estão reduzidos a nada. Os partidos que existem são outra vez partidos românticos da Liga do Norte, que é dividir a Itália em dois, o Norte rico contra o resto que se lixe. Não é? Os 5 estrelas, que não é nada, é um partido oco, completamente
primário, que chegou à maioria, chegou a ser o partido maioritário. O que temos em Espanha é apaziguamento. O Vox, o Iglesias, é apaziguamento, é convergência, é querer a mesma coisa. Está tudo doido. Portanto, não é preciso muita filosofia, é preciso só estatística e olhos na cara para se perceber que o processo histórico reiniciou as ideologias. As ideologias voltaram, sem autorização dos donos da bola. Sem autorização dos donos da bola. E estas ideologias tornam, é claro, são contra a governance. Por isso é que a governance é uma ideologia. Se estes senhores todos são contra a governança é uma ideologia, não há volta a dar-lhe. Lá por ser a nossa ideologia, não é a minha, mas lá por ser, não é a minha porque eu não estou no poder, porque se fosse passava a ser, como é evidente. Isto é tudo relativo. É óbvio que é. A gente gosta de chamar outras coisas, mas é. Não é neutro. Ora bem, e portanto, eu aconselhava-os, quanto mais não seja, a pensar sobre isto. Isto que está aqui é um resumo daquilo que é relevante sobre o tema. Isto dá uma tese, hein? Isto dá uma tese. Dá uma tese que ninguém pegou até hoje. Ninguém quis pegar nisto. Malta gosta de coisas comezinhas, não é? De diplomacias e cacas, não sei o que está mais que estudado. Chover no molhado, panelas de água a ferver. Isso é que as pessoas gostam. Chover no molhado. Porque isto depois sai da caixa, é meter o dedo na ferida, é desagradável, vai incomodar alguém. Não, eu não estou aqui para ser reformado um dia mais tarde e, portanto, não vou chatear. Eu apresento, finalmente, uma proposta, a partir da página 62 do Manual de Ciência Política que eu publiquei, que vai para a 10ª edição, sobre os ciclos das ideologias. Eu penso que há uma certa alternância, não é? Aquilo que é a lei dos 3 estádios do Augusto Comte é verdade, mas não está bem explicado. Ou seja, não é uma questão reta, não é uma linha reta. Não começa num, passa para o outro e acaba finalmente no outro. Não. No meu ponto de vista, há um eterno retorno. Ou, se quiserem, uma pendularidade à maneira de um grande sociólogo antigo, notável, um homem esquecido, não é americano, era italiano, chamado Giambattista Vico, que tinha a teoria dos corsi e ricorsi. É um dos pais fundadores da sociologia política ou da ciência política, se quisermos. Ninguém fala dele. É engraçado, ele escreve um livro que se chama Principi di una Scienza Nuova. Princípios de uma ciência nova. Qual era a ciência? Ele não sabia qual era, não tinha nome. Mas é uma ciência nova. E esta gente que vê para lá do horizonte, não é? Que sai da caixa, que depois é menosprezada em favor de uns americanos que para aí andam a dizer coisas que são às vezes interessantes e outras vezes não, que os senhores hoje em dia repetem em exclusivo, e isso é que é dramático. Quando uma escola se afunila a uma corrente apenas, é um drama. No fundo aquilo tem variações milimétricas de método e os conceitos são os mesmos, andam a discutir o sexo dos anjos e não há uma verdadeira alternativa. Enfim, os senhores é que sabem, a vossa geração seja feliz. A minha já não foi grande coisa e eu não faço parte dessa geração, embora fisicamente lá esteja. Portanto, aquilo que eu proponho aqui é que há ciclos de ideologias que passam do estado ideológico para o estado metafísico, para o estado científico, para o pragmatismo e de repente voltamos ao estado teológico. Não é nada assim. Não, então vamos lá ver. Aquilo que mexe no mundo em relações internacionais é, o capitalismo americano
está à direita na mão do protestantismo, não é? É. Porque senão não há vitórias de Trump e de partidos republicanos. Em termos de mundo islâmico, é tudo controlado pela ideologia religiosa do Corão. De Marrocos à Arábia Saudita, não estou a falar sempre do Irão, não é? Não é sempre os mesmos. Ou Omã, outra coisa qualquer, porque não há uma indistinção entre aquilo que é o direito civil e o direito religioso. Pelo contrário, há uma promiscuidade teológica, ou não é? Teológica. Se virem a Índia não, é um país só. Pois é um país só que tem 1 bilhão e quase 400 milhões de habitantes. É uma coisa pequena. O hinduísmo está de volta. Ui, bad news. Pois é. O primeiro-ministro atual queria, inclusivamente, excluir os que não pertencem a castas do sistema, digamos, de uma certa cidadania. Agora, não é? Não é? Portanto, se os senhores virem, há um regresso do teológico. Em pleno século XXI. Cucu. Não é? O regresso do teológico. De maneira que, meus senhores, por isso é que, é óbvio, vai haver um cisma na Igreja Católica. Está em curso o cisma na Igreja Católica, porque o grande contribuinte para o catolicismo são, digamos, certos países como a Alemanha, os Estados Unidos, a Austrália, e esses vão alinhar num catolicismo B, que eu espero que não seja o embrião de uma nova lógica totalitária. Isto leva mais longe, mas agora não tenho tempo para explicar isto. Mas a ideia é esta, se houver uma enorme crise internacional, eu penso que vai haver, haverá tendência para propor uma governação, não é um governo único, aquela ideia que há uns gajos malandros que estão ali reunidos a fabricar um governo único, com um nariz comprido e uma cartola. Não é isso. Mas que haja uma concertação da tal governance em termos internacionais que tenha de fazer recurso, porque eles sabem marxismo, embora não digam, a aparelhos ideológicos. Já controlam os média e, portanto, vão ter que controlar a educação, vão ter que controlar a religião. E, portanto, não me parece que seja ideia errada. Aliás, o Papa Chico, conhece o Papa Chico, já anda a trabalhar nisso também pela esquerda, que é a ideia de que estamos numa época de ecumenismo muito bonito, em que temos todos que dar as mãos e lá, esqueceu-se das cruzadas, esqueceu-se da Contra-Reforma, esqueceu-se do que é que deu origem à Igreja Católica esplendorosa que chegou a ter 1 bilhão de pessoas. Este centrismo não é, pois, enfim, continuem, depois acabam como o CDS, não é? Bom, o palhete, quem gosta de vinho não gosta de palhete. Quem gosta de vinho não gosta de palhete. Pode beber uma vez, hoje está muito calor, vamos beber um palhetezinho, mas, por definição, beber palhete é porque não gosta de vinho. Bom, e portanto a maior parte das pessoas não vai nisso, mas enfim, vão aprender à custa deles. Tem aqui os vários ciclos prováveis, possíveis, microciclos e macrociclos das ideologias, que no fundo acabam por ser esta recorrência. Em certa medida estamos numa nova fase, não é bom, de regresso ao emocional, de regresso aos sentimentos, de regresso a esta ideia de que o grande objetivo é a felicidade terrena. Normalmente acaba mal, costuma acabar mal. Mas enfim, é uma época inelutável, vai por aí, vai continuar por aí,
e, portanto, até bater. Portanto, primeiro ainda tem que bater, vai bater, prometo-vos que vai bater e espero cá estar, já estou reformado quando bater, mas seja como for, espero cá estar para assistir a esse colapso. Bom,